Olá pessoal, tudo bem? Seja bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas que Jesus abençoe muito a sua vida. Nós somos da Igreja Presbiteriana Betel. Estamos começando mais um formato de conversa com você, esse formato de podcast, para falar sobre a fé. Nós estamos falando sobre fé, nosso podcast da igreja, e estamos falando hoje sobre testemunho de fé, de vida, de conversão, o que Deus já fez na nossa vida, que fortaleceu a nossa fé, né? E pode fortalecer a sua também. Então hoje eu estou com a Jussara. Prazer, viu, Jussara? Receber você. Se apresente para o pessoal aí, fala o seu nome, se quiser falar a idade. Tem mulher que não gosta de falar a idade, né? Não tem problema de falar a idade. Meu nome é Jussara, eu tenho 53 anos e estamos aí servindo ao Senhor cada dia, né? Sabemos que Ele tem cuidado de nós. Amém. Amém. Então é isso aí, gente. Vai sair coisa boa daqui, tá? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1, versículo 12. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro até aquele dia. Saber em quem a gente crê, isso faz toda a diferença, né? Sim. Ontem a gente ouviu o culto com a irmã missionária, né? E o testemunho de vida dela, mesmo, né, com a doença e tudo mais, ela permanece firme, porque, de fato, o que muda a vida da gente não é estar doente ou estar saudável, mas é a fé. É a fé. Fé que move montanhas, uma Muda fé tudo. inabalável. Então, saber em quem eu creio, isso faz toda a diferença. Então, o objetivo com esse programa é que você também possa ficar mais fortalecido e dizer, eu também sei. Sim. Também sei em quem eu creio. Jussara, então é isso aí. Vamos contar um pouco pro pessoal. Que testemunho você trouxe escondido nas mangas do blazer aí hoje? Então, sobre a minha conversão, né? Que todos nós temos um sonho, né, pastor? Todos nós temos algum sonho. E meu sonho era Vai ter falar uma... igual o Martin Luther. I have a dream. Aí no inglês eu já não me arrisco. Então, eu tinha um sonho de ter uma família estruturada, né? Porque eu vim numa família desestruturada. E aí eu queria tanto, né, ter essa família estruturada, sonhava com filhos, mas aí eu não fiz nada para que isso acontecesse. Então, a gente precisa, quando a gente tem um sonho, a gente tem que buscar esse sonho e tem que aprender e tem que praticar. Então, assim, eu achava que... Eu não conhecia Jesus. Então, eu achava que, do jeito que eu estava levando a vida, iria dar certo. Tava tudo bem. Estava tudo bem, mas não estava nada bem. Mas a gente acha que tá bem, né? A gente acha. Porque a gente segue uma multidão perdida, a gente também está E perdido. vai todo mundo no mesmo buraco. E vai todo mundo para o mesmo buraco. A gente sobrevive, né? Você não vive. Cada dia que passa, a gente está mais na escuridão, a gente está mais fazendo os desejos da carne. Sem Jesus, a gente está completamente perdido. Então, um dia, Jesus me encontrou, né? Um sofrimento muito grande que eu estava passando. E Jesus me encontrou e o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E eu comecei a servir a Deus. Você sabe mais ou menos quanto tempo faz? Eu fui catequista durante um bom tempo, mas como que Isso foi no Paraná. Isso foi no Paraná. Aí tinha uma colega minha que falava, Jussara, Jesus está te chamando. Aí eu comecei a estudar a Mas você Bíblia. era católica? Eu era... Mas muito fiel ou católica, assim, só de IBGE? Eu era fiel, porque eu estava ali com as crianças e eu me preocupava com elas. Então Com os meus quando você falou que era alunos. catequista é porque você dava aula de catequese. Sim. Aí fui catequista durante 9 anos na igreja São João Batista, lá em Curitiba. E minha colega ficava falando para mim, Sara, Jesus está te chamando, porque tinha algumas coisas que eu não concordava. A sua amiga era evangélica? Evangélica. Trabalhamos na PUC juntos. Já trabalhamos bastante tempo lá. Então, daí eu comecei a estudar a Bíblia e a perceber que muitas coisas ali eu não conhecia. Eu estava completamente cega. Aí o Senhor foi me chamando cada vez mais. E daí eu tive a oportunidade de ter o sogro da minha enteada, foi em casa, o seu Rodolfo, e me evangelizou. E lá eu aceitei a Jesus. Eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida. Eu aceitei a Jesus. E daquele tempo, então, né, comecei a frequentar a igreja, comecei a conhecer mais, né?
a palavra de Deus. Amém. E todo dia a gente é transformado, né, pastor? É um dia de cada vez. A transformação é uma casa em construção, né? Vai ficar pronta quando ele voltar, né? Ou quando a gente for, né? Amém. A obra, a reforma fica pronta. Sim. Mas a sua conversão se deu assim de uma maneira compreendendo algum texto específico? Ou você acha que foi um processo assim de coisas que foram acontecendo na sua vida? Porque, querendo ou não, dando aula de catequese, alguns pontos assim da Bíblia você foi conhecendo, né? Sim. Talvez a mente um pouco fechada, não conseguia entender exatamente a salvação como a Bíblia ensina, mas vou dizer assim, o fundamento de algumas verdades você já tinha na cabeça, não era a primeira vez que você ouviu. Alguma coisa você fala, eu já vi uma coisa parecida com isso. Eu não entendi que era isso, mas uma coisa mais ou menos parecida com isso. Mas quando aconteceu mesmo, você acha que foi algum texto específico da Bíblia que fala, nossa, abriu os meus olhos? Ou foi um processo mesmo? Foi um processo. Como eu estava no processo de sofrimento, Então, a né? Bíblia veio para... A Bíblia veio e... juntou tudo. E veio completar, né? A gente sempre está em construção. Aí eram 15 lições, aí começava sobre a criação do mundo e terminava céu e inferno. Aí, nesse processo dessas 15 lições, eu fui compreendendo a palavra, e daí a gente começa a ficar com sede, começa a fazer as leituras, começa a fazer as lições, e Deus foi cada vez mais ministrando o meu coração. Aí eu fui compreendendo, e até hoje a gente aprende. Toda vez que a gente lê um texto, a gente descobre novas coisas. Amém. É maravilhoso. E da velha Jussara para a nova Jussara? Que diferença essa fé, essa conversão que o Senhor te deu, fez na sua vida? Mudou completamente, porque a gente começa a ver que a gente não deve julgar os outros, que a gente tem que exercitar o perdão, porque Jesus... Você tinha dificuldade de perdoar? Eu tinha, porque eu era rancorosa, queria colocar a culpa dos meus erros nas pessoas. Então, assim, Deus foi ministrando meu coração e eu fui aprendendo que se Jesus Cristo veio, né? Como diz aquele louvor, foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, né? E daí foi ali pela fé que eu comecei a ver que... Meus olhos abri. Os olhos da gente se abrem, né? A gente fica vendo o mundo de uma forma diferente. Aí eu percebi que se Jesus tão grandiosamente pôde nos perdoar de todos os nossos pecados, então, por que eu não poderia perdoar? Aí eu comecei a estudar a palavra, a prestar atenção no Pai Nosso que fala. A gente pede perdão e pede para Ele, assim como eu perdoo. Então, se eu não perdoo, eu também não recebo o perdão. não recebo o perdão. E essa fé, então, te mudou essas questões que você disse, né? De perdão, de relação com as outras pessoas, parar de culpar as pessoas, né? Isso é um ponto muito interessante, porque normalmente tem um pecado que a gente comete, que eu chamo de autossabotagem. Porque a gente tenta enganar todo mundo. Sim. Mas quando a gente começa a enganar nós mesmos, é muito grave. Porque eu posso estar te enganando, mas lá no fundo do meu coração fica um sentimento, tá errado, né? É um incômodo necessário. Sim. Agora, quando eu começo a enganar você e engana a mim mesmo também, eu começo a dormir tranquilamente, eu começo a achar que está tudo tranquilo, eu começo até a acreditar numa mentira, se torna uma verdade na minha vida. Sim. Talvez você já deve ter visto acontecer isso talvez na sua vida ou na vida de alguém, né? Tá visível que tem um problema na minha vida, mas como eu me enganei tanto tempo acerca daquele assunto, Sim. eu vou dizer, não tem problema com isso não. É como um alcoólatra que bebe todo dia e ele fala, não, eu paro a hora que eu quiser. Né? Então ele se enganou, Não colocou admite, né, num que precisa de círculo, ajuda. exatamente, num círculo de mentira tão grande que ele nem acredita que ele realmente é um alcoólatra. Né? Sim. Então você falou disso, achei muito interessante. Mas a gente se torna um servo de Deus pela graça, mas a caminhada tem muitos desafios, né? E agora a pergunta, eu primeiro perguntei como a fé te mudou. Sim. Mas agora como que essa fé, essa conversão te ajuda a passar por desafios na vida? É um relacionamento com Deus a cada dia. A gente tem que buscar Ele todos os dias para a gente poder encontrar força. Porque a gente, além dos problemas que a gente tem com a família, problemas pessoais, a gente vê um mundo, né, com tanto sofrimento
E eu creio, assim, que a busca, aquele relacionamento que nós vivemos com Deus, temos que ter com Deus todos os dias. É o pão nosso de cada dia. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã e a sua fidelidade todas as noites, como diz o Salmo, né? Então, assim, eu creio que o que nos deixa, o que nos levanta, o que nos faz ter fé e continuar é esse relacionamento. A Nós intimidade. temos nossa responsabilidade. Porque, eu estou salva, então eu vou ficar tranquila, eu estou salva. Mas não é assim. A gente tem que, assim como a planta precisa de cuidados, nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Amém. E com o próximo. Eu acho que então o que tem te mantido é a vivência dessa fé, Sim, o fortalecimento dessa fé. sim, dia a dia. E nos momentos mais difíceis que você passou da sua vida, antes da conversão e depois da conversão, você consegue descrever, assim, para quem está ouvindo a gente, como que foi passar por isso com Cristo, com essa fé viva, né, que está no seu coração, e como era passar sem Ele? Você consegue lembrar mais ou menos assim? Sim. É que sem Jesus, a gente fica perdido. No problema, a gente fica desesperado. A gente não sabe para onde recorrer. Porque se a gente vai conversar com alguém, às vezes a pessoa não vai compreendendo, ela não vai compreender a nossa dor. Quem sente uma dor sabe que está passando. Mas o outro vai ouvir, talvez até vai ficar um pouco compadecido, mas depois vai seguir sua vida. A gente que tem que ficar com as coisas e buscar ajuda, buscar resolver. Então, assim, era assim, desespero, não tinha paz, acordava de madrugada, perdia o sono, sem apetite. Sempre que eu ficava nervosa, eu não conseguia nem engolir a saliva, parece que trancava a garganta, a alimentação. Então, atingia o sono, o apetite, desânimo, não tem esperança. Aí com Jesus, né, a partir do momento que eu conhecia Jesus Cristo, é como se eu estivesse numa escuridão e de repente a luz, né, que é Jesus, brilhasse. E aí a gente começa a ver que tem uma esperança, que nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas da nossa vida. Tem um propósito também para o sofrimento, né? Como a gente ouviu ontem da missionária, ela pegou esse sofrimento dela e ela leva para as outras pessoas esperança. Igual ela nos disse, o que nós precisamos ser curado não é de um câncer do corpo, da carne, mas é de um câncer da alma. É o pecado, né? E buscar a Jesus e saber que a maior coisa, o maior presente que nós ganhamos, que é a salvação. Amém. Então, aqui é uma passagem, nós estamos de passagem, nós temos que servir a Deus, amar ao próximo, e a nossa esperança não pode se limitar a essa terra. Aqui tudo vai acabar, mas a vida eterna, já fala, né? É eterna, com Deus. É onde o ferrugem não corrói, a traça não come, o ladrão não rouba, né? É a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Amém. Então, para a gente finalizar aqui, algumas perguntas que eu quero te fazer. Vou fazer para todo mundo que eu convidar aqui a mesma pergunta. Ok. Pelo menos duas que estão na minha cabeça agora. A primeira é a seguinte, se você pudesse dizer o que é Jesus, o que é a salvação na sua vida, com uma frase só, o que você diria? Que Jesus é o caminho certo. O caminho certo. E se eu te perguntasse agora, a sua fé não está pronta. É uma fé poderosa, é uma fé de salvação, mas estamos na caminhada Sim. da fé, né? Sim. Peregrinos. E o que você acha hoje que precisa amadurecer na sua fé? Uma coisa assim, isso eu preciso amadurecer. Na minha fé? Eu sempre peço para Deus aumentar a minha fé. Eu acho que o que precisa amadurecer na minha fé é eu poder descansar mais no Senhor. Às vezes não ficar angustiada com as coisas. É confiar nele e descansar. Que o Salmo 91 fala, aquele que habita e descansa. Isso. É o que eu preciso aprender, a descansar. Né? Amém. E o que você acha que você conseguiu fazer? O que assim, não é que você conseguiu fazer, é que você recebeu de graça de Deus. Fala, isso é uma coisa que a fé me trouxe e que eu tenho desenvolvido. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ele escreve de coisas que eles estavam fazendo bem e deviam progredir ainda mais. Sim. E ele também trata de coisas que eles não estavam fazendo e precisavam fazer. Então a gente falou, por exemplo, aqui uma dificuldade pessoal da fé que precisa amadurecer, o descanso.
né? Descansar, uma confiança que traz paz. Mas também tem coisas que a gente está conseguindo fazer e estamos progredindo, né? Amém. Afinal de contas, a gente não é tão ruim assim também. Pela graça, a gente está Amém. sendo melhorado, né? Sim. E o que você acha assim, ó, esse lado da minha fé tá um lado forte, tá robusto, isso eu acho que tá indo. Eu comecei, depois que eu fiz uma viagem, quando eu retornei, eu pedi para Deus assim que eu queria ter uma disciplina para poder estar buscando Ele todos os dias. Então, assim, eu sempre tenho buscado todos os dias orar, ler a palavra e cantar louvores. Amém. Você conseguiu estabelecer uma rotina. Consegui. Graças a Deus eu Isso é consegui. muito bom. Isso é muito bom. Raramente, quando tem algum compromisso de manhã, pela manhã, aí eu não faço exatamente. Entendi. Mas busco ler a Bíblia Mas todos não os deixa dias. de ficar sem esse hábito. Não. Amém. Bom Agradeço demais. a Então, Deus. dá uma palavra pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, para animar a fé deles, Amém. fortalecer a fé deles. Queria só falar de uma manhã que eu estava orando a Deus e eu perguntei para Deus assim, eu ainda nem tinha levantado. Eu perguntei, Senhor, o que o senhor quer que eu faça hoje? Né? E Ele me falou, pense o bem, fale o bem e faça o bem. Eu até escrevi essa frase lá na minha geladeira. Pense o bem, fale o bem, faça o bem. Faça. Amém. Amém. Esse bem maior que é Cristo, né? Amém. A gente falar de Cristo, falar com Cristo, viver Cristo, imitar Cristo, a gente está Sim. falando bem, fazendo bem, pensando bem, né? Que Ele é o bem maior, né? Amém, é isso aí. Então, pessoal, Deus abençoe muito a sua vida. Os episódios são pequenininhos, justamente para não demorar demais aí nos tempos, né? Que a vida da gente é corrida. Sim. Mas é uma dose, assim, uma pílula para te dar um ânimo de fé. Deus te abençoe, viu? Um abraço.